Olá, estamos aqui com mais um Magia da Gestão. Olha, hoje nós temos um tema assim que eu acho que vai mexer com você. Você nunca teve vontade de chutar o balde? Nunca. Você nunca teve vontade assim às 3 da tarde de falar assim, desse meu chefe falando aí que eu vou embora? Nunca saiu do teu ambiente de trabalho, foi dar uma voltinha no parque? Ou você deixou estourar? Como é que isso funciona? Veja bem, vocês sabem, eu sou um cara muito terapizado, mas não quer dizer que eu entenda de pessoas de comportamento humano como eu gostaria de entender. Então hoje nós vamos falar aqui vamos conversar, bater um papo com a Isabela Camargo. Ela é jornalista premiada, começou lá atrás na TV Bandeirantes, passou por TV Globo, mas o papo hoje aqui não é nem sobre jornalismo. O papo hoje aqui, acredite você, é sobre espanar, sobre burnout. Leva uma pessoa de uma hora para outra, dá um cavalo de pau. 180 graus, não vou mais fazer com isso. Não vou mais permitir que façam isso comigo. Eu quero outra vida. Eu quero talvez outro equilíbrio na minha vida. Então hoje eu estou aqui com a Isa Camargo. Isa, que bom estar aqui contigo. Eu que agradeço pela oportunidade, professor. Imagina, um prazer enorme. E eu quero começar... Aliás, é o seguinte, para quem não sabe... O astronauta, sabe o Marcos Ponte lá, o astronauta palestrante astronauta? Isso. Nosso colega de palco, o Marcos, estiver assistindo, um abraço aí, agora ministro, né? Ela foi convidada e trabalhou na assessoria de comunicação lá do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então, a primeira pergunta vai entrar justamente por aí, já que nós estamos falando de magia da gestão. Sim. Quando eu faço determinadas colunas lá na CBN, vem pergunta, tá, e como é que funciona isso na área pública? Essa semana mesmo falamos sobre a questão da arte de demitir e de admitir, e alguém lá mandou, como é que faz isso na área pública e tudo mais? Então você que teve essa experiência recente, qual a diferença de trabalhar no setor público e no setor privado? A gente pode ter 2 horas para responder essa pergunta, professor? Porque são ambientes absolutamente distintos. E não porque as pessoas querem, porque o sistema ele vem se retroalimentando de maneiras distintas. Então, numa empresa privada, numa empresa como a maior parte das pessoas conhecem, você tem prazos mais apertados, você tem um modelo mais direto. Já numa corporação, numa organização, especialmente governamental, os processos eles são muito mais extensos, que envolvem muito mais pessoas. E aí o que acontece? Se você não tiver um foco muito bem determinado e feliz com aquilo, a coisa não rola, porque o processo ele é tão moroso, ele tem tantos detalhes que foge da capacidade daquele ser humano, daquele profissional, de realizar e se realizar. Então, depois que eu fiquei mais de 20 anos trabalhando em rádio e TV, eu passei 100 dias no governo, contribuindo na comunicação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Esses 100 dias serviram para me ensinar e me mostrar o suficiente que aquele ambiente não é para mim, para a Isabela. Em 100 dias você já tinha realizado isso? Antes eu já tinha percebido. Mas não é porque o ambiente é ruim, não, porque ele não fala a minha linguagem e nós temos que admitir isso. Então, a diferença de quem trabalha no ambiente público ou privado é da pessoa, porque o sistema ele já existe há muito tempo. Então, eu ouvia muito lá, assim, pessoas, eu prestei um concurso, agora eu tenho uma estabilidade, então eu vou fazer o meu trabalho dessa maneira, independentemente do que aconteça. Mas é interessante, porque independentemente de tudo, dessa lentidão, dessa letargia, dessa garantia de emprego, nós temos excelências na área pública. Sim. O que é a diferença? É a liderança nessa área pública ou é algum profissional em específico? Porque a gente tem algumas áreas, tudo por isso. exemplo, Receita Federal, próprios sistemas do SERPRO. O que acontece de diferente? Excelente ponderação. Assim como nós temos professores que ensinam bem, professores que ensinam de uma maneira que não é tão objetiva. Médicos, jornalistas, ou seja, nós temos em todos os ambientes pessoas mais diretas e que estão mais a fim de resolver rápido, e pessoas que não querem. Então, existem modelos muito eficientes? Sim. Existem modelos que ainda não chegaram na eficiência, na excelência que a gente quer? Também. E ok, eu volto. Eu não fiquei no governo porque eu percebi que eu era muito mais útil fora do que lá. Encontrei pessoas incríveis. Então eu não estou dizendo que todas as áreas públicas são iguais. Não.
Algumas áreas públicas mas com certeza têm um modelo o Marcos diferente. não está feliz de ter perdido você, eu tenho certeza. Você sabe que a gente se conheceu numa entrevista para um livro que eu publico ainda esse ano, e eu estava falando sobre as percepções do tempo. Então, uma coisa é como nós percebemos o tempo, e eu queria saber o que uma pessoa que foi para fora do nosso planeta sente do tempo. E ele me deu respostas ótimas. Porque a velocidade em que eles giravam em torno da Terra fazia com que eles vissem o nascer e o pôr do sol 16 vezes dentro de um dia nosso. Então eu fui buscar essas respostas. Depois do que aconteceu comigo na TV Globo, e eu me desliguei então da TV, e ele se torna ministro, ele me faz um convite. Isabela, vem me ajudar a popularizar a ciência. Então eu fui não para fazer a gestão da área de comunicação. Talvez eu nem teria habilidades para isso. Porque ser um líder e estar na frente, né, de um grupo de pessoas, você tem que ter habilidades. Não basta só você entender de comunicação. Mas eu fui para popularizar a ciência e a missão dele, sim, aí tem tudo a ver comigo. Popularizar assuntos que estão no dia a dia de todas as pessoas e que por talvez uma adaptação de linguagem fiquem mais difíceis ou não. Fez sentido, professor? Fez muito sentido, mas agora eu quero entrar no que eu prometi para quem está lá do outro lado. Como é que você, jornalista, vai estudar burnout? Primeiro, explica para o pessoal o que é o burnout. Bom, vamos por partes muito objetivas. Burnout didáticas. Burnout não é o fim, burnout é um freio. Burnout é um nome novo para um problema antigo. Exemplo, bullying é novo? Não. Mas é um nome novo para um problema antigo. Burnout é a mesma coisa. Pelas minhas pesquisas, eu cheguei a algumas conclusões. Nossas mães tiveram estafa e nossas bisavós puderam ter neurastenia. Neurastenia é um termo que um médico chamado George Miller Bird lançou em 1869 num livro chamado American Nervousness, que falava de uma sociedade completamente fora de sync porque estava sobrecarregada com a modernidade. Acontece que em 1869 nós não tínhamos ainda o filamento da lâmpada elétrica como a gente conhece. Thomas Edison lança isso 10 anos depois. Então, moral da história, burnout não é um problema novo, é um nome novo, assim como eu falei do bullying. Mas por que agora a gente está falando mais sobre o burnout? Porque o burnout, ele atinge todas as pessoas. Se na década de 90 a Lerdort, ela atingia especialmente as pessoas que tinham que digitar muito, era uma área só de uma corporação. Sim. Agora nós estamos falando de cérebro e aí todos temos um cérebro, ok? Até aí tudo bem? Muito bem. Aí o que acontece? Nas últimas décadas, outros músculos eram mais exigidos da gente. Por questões motoras, força e tudo mais. Agora não, agora é a força intelectual que está sendo mais exigida. E aí entram os neurocientistas e outras pesquisas de neurologistas explicando que, inclusive o Miguel Nicoleles, deu uma frase que resume tudo. Nas últimas 4 décadas nós vivemos a indústria do coração. E agora nós estamos entrando na era da indústria do cérebro. Do cérebro. Ponto. E aí, essa frase dele, mais a Organização Mundial da Saúde tendo ratificado a origem do burnout dentro de um ambiente ocupacional, a minha vida mudou completamente. Mas quando eu usei o termo aqui, me permiti usar o termo espanar. Perfeito. É isso que é o burnout? Porque é o seguinte, burnout é quando você já teve vários sinais do seu corpo. Para você parar. Não ouviu, e aí vem... eu não sei qual é a religião de cada um, mas para quem acredita numa energia superior, vem essa energia superior e fala assim, bom, eu já te dei todos os avisos possíveis, você não ouviu, agora parou. O que seria pior que um burnout? Um AVC, um infarto ou karoshi. Karoshi é a morte súbita por excesso de trabalho, que no Japão já é mensurado desde a década de 80. O governo japonês paga indenizações para vítimas de karoshi desde a década de 80. Então, o que seria pior que um burnout? Morte súbita por excesso de trabalho. Ah, mas a Bela não precisa ser tão radical assim. Bom, não sou eu que estou dizendo. São as pesquisas que eu venho fazendo e esses números que me dão essa segurança e essa confiança de poder dizer para vocês que agora estamos ouvindo falar mais de um problema que não é novo. Sim. Mas porque estamos usando mais o cérebro, evidentemente que nós teremos consequências muito mais numerosas do que antes. Faz sentido, professor? Faz todo sentido. Eu estou procurando aqui, não achei, mas eu vi uma publicação hoje de uma ex-gerente de RH nossa aqui da Digital House, a Débora, e ela publicou aqui no Facebook a radiografia dela. Pelo que eu entendi, ela quebrou a clavícula. Perfeito. E ela então colocou a frase seguinte, olha,
Quando a gente não para, a vida nos para. Sim. E isso aqui é um sinal que eu preciso silenciar. Sim. Então, o que eu vou fazer agora é ir para a casinha e me silenciar, porque o meu corpo está querendo me dizer alguma coisa. Isso, né? perfeito. Tudo bem, eu acho que a Débora, até pela formação dela, psicóloga e tudo mais, eu acho que ela consegue identificar isso. Mas como é que faz para resolver antes de quebrar a clavícula? Perfeito, prevenção. Prevenção. A gente já sabe que prevenção custa muito mais barato do que tratamento. E a gente também já sabe que a dor pode se tornar uma doença, e aí sim doença vai virar o quê? Afastamento, afastamento gera custo. Sim. Pronto. Como é que a gente faz para prevenir a doença? Ouvindo os sinais que o corpo vai te dando, que você não precisa espanar, você não precisa arrebentar a corda, você não precisa arrebentar o zíper. O termo estresse, ele vem da engenharia. Os engenheiros, eles estressam uma ponte para saber a quantidade de peso que ela vai suportar, certo? Muito bem. Se esse termo vem da engenharia, e nós, desde que o mundo é mundo, já temos consequências do estresse, o que está acontecendo agora, e que aí a gente vai entrar na prevenção já, significa o seguinte: se antes o meu corpo produzia o hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, ao ver um mamífero maior que eu, agora eu vejo esse mamífero maior que eu o tempo inteiro. Então eu fico na situação de defesa. Luta ou foge, luta ou foge, luta ou foge, luta ou foge o dia inteiro. Isso desde imagens que você vê pelas redes sociais, até sensações de insegurança que você vive na capital. Veja como é linda essa magia, então, da gestão do seu corpo. Você está produzindo mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Então o problema não é o hormônio, o problema é a quantidade desse estresse que está deixando o cérebro sobrecarregado. Mas por que nunca se falou isso antes? Porque a necessidade do mercado não fez com que os profissionais da medicina estudassem isso a fundo, e agora estamos. Não, e a neurociência evoluiu muito. Nossa, demais. Não é? Eu acho que a questão diagnóstica também, então, que muitas vezes você podia ter isso e não ter exatamente o mesmo. Pronto. Como é que nós vamos prevenir? Pedindo, primeiramente, um exame de sangue chamado cortisol. Ah, mas o meu médico pediu um check-up, um hemograma completo. Mas o cortisol não entra no hemograma completo. Então você tem que pedir para o seu médico: médico, me dê um exame de cortisol para fazer. O meu exame de cortisol, professor, quando você me pergunta por que eu estudei o burnout, eu escolhi o jornalismo como carreira, mas o burnout como missão me escolheu, e eu como responsável, porque a minha missão é aprender... Mas você teve o burnout? Eu tive o burnout. Ah, foi a partir daí. Depois a gente volta nisso. Sim. Tá bom. Então, eu estudo aquilo que me escolheu, porque a minha missão como jornalista é aprender para compartilhar. Então, eu estou aprendendo para compartilhar com pessoas para que elas não tenham burnout. Ok. Então, hoje eu virei uma ativista de saúde ocupacional. Por quê? Porque a gente tem que falar de boas práticas. Mais um cargo da nova economia que eu não conhecia, hein? Pronto. Ativista de saúde ocupacional. De saúde ocupacional. Gostei. Porque a questão é como nós chegamos até aqui e como nós vamos fazer a partir daqui. Mas vamos voltar a cortisol, tá? Aí alguns estudiosos vão dizer assim: ah, mas o cortisol não é suficiente. Tudo bem. A gente tem que flexibilizar um pouco a nossa mente para entender que ele pode não ser o diagnóstico, ele não vai ser o indicador final, mas ele já vai te mostrar que tem alguma coisa errada. O meu cortisol, quando eu tive o burnout, ele passou de 30. E o máximo é 18. 18. Máximo 18. O que seria o normal? O limiar é entre 6 e 18. Ok. Tá? Então, teve 31. Isso é normal? Lógico que não. Tá? E hoje, você além do cortisol, você tem outros exames em que as pessoas sim podem ver como um raio-x o que está acontecendo. Então tem um conceito que a gente precisa tirar da clandestinidade, que saúde mental não se diagnostica, você não consegue ver. Consegue sim. O cortisol é um medidor muito eficiente, e os outros exames que a psicologia, a neuropsicologia aplica, vai dar para você mensurar por batimento cardíaco, por pressão arterial, que alguma coisa não está indo bem. Mas o seu burnout, como é que você descobriu? Eu descobri... Você teve alguma síncope? Você teve algum... Tive um apagão. Ah, você teve um apagão? Tive um apagão. Eu espalhei trabalhando? Ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. Ao vivo. Estava no ar? Num dos jornais da manhã, sim. E aí, o que eu tive, todo mundo pode ter. Gestores, liderados, ninguém fica fora da pirâmide, porque nós estamos falando, volto a dizer, de cérebro. E a gente está falando de uma caixa mágica que é a que nos dá condições de viver com qualidade e não sobreviver. O quanto do que você está colocando, a questão do burnout, vamos dizer, no ambiente de trabalho,
o quanto que uma empresa saudável, uma liderança saudável, ajuda a não ter esse tipo de problema? Bom, líderes saudáveis têm equipes saudáveis. Líderes que não aceitam fragilidades vão ter equipes frágeis. Líderes que não aceitam suas vulnerabilidades terão equipes vulneráveis. Então, hoje, o meu trabalho, professor, é justamente falar com os líderes, porque a gente sabe que é muito mais fácil um modelo de comportamento descer do que subir. Sim. Então, ok. Estamos falando com líderes. E eu tenho pesquisas que eu faço e convivências com gestores e líderes que eles precisam de ajuda. Que tipo de ajuda? Reconhecer se você está, primeiro, vivendo ou sobrevivendo. Tem uma diferença muito grande. Essa liderança que eu tenho que ter está fazendo sentido com a minha atualização de identidade, a minha atualização profissional? Por quê? Uma pessoa quando entra numa empresa, ela tem um modelo de vida. E aí ela vai crescendo profissionalmente, ela chega num cargo de liderança, ela está tendo que liderar 50 pessoas. Mas ela não desenvolveu essa habilidade, essa competência. E aí como é que faz? Então primeiro tem que olhar para si, eu digo que a saída é para dentro, reconhecer as suas habilidades e reconhecer quais faltam para não adoecer. Voltando à sua pergunta, como é que eu previno o burnout? Primeiro, ouvindo o seu corpo. Por quê? Taquicardia não é normal, gastrite não é normal, úlcera não é normal, enxaqueca não é normal. E a gente convive com essas dores diárias e acha que tudo é normal. Taca o paracetamol e resolve o problema. Olha, eu tenho feito um trabalho com o Ministério Público do Trabalho de Campinas, em que eles lançaram uma campanha fabulosa que chama A Dor Pode Te Marcar. Em que eles estão levantando fatos para mostrar que nós estamos vendo uma epidemia de trabalhadores doentes. Repito, não é a Isabela que está falando, é o Ministério Público do Trabalho. Não existe campanha contra a dengue? Então, eles querem fazer agora uma campanha contra a doença ocupacional, porque doença ocupacional gera custo. E o RH, aí agora a gente vai direto então em quem precisa já dar um passo. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, tirar o assunto da clandestinidade. Segundo, o RH, não fazer de conta que não está acontecendo. Terceiro, não ver um funcionário que pede o afastamento como bandido. Você pode sim ter exemplos de profissionais que não estão comprometidos, etc. Pode, mas você não pode ver um profissional que está precisando de ajuda como um bandido. Porque a gente passa a maior parte da nossa vida na empresa. Então, mas essa é a visão da empresa. Eu tenho uma impressão que, por exemplo, a própria vulnerabilidade pessoal, ou seja, entendendo a vulnerabilidade como risco que você assume de ser quem você é. Sim. Bom, se eu assumir que eu estou fragilizado e peço para ir para casa e peço para descansar, como é que eles vão me ver nesse ambiente de trabalho? Aliás, hoje mesmo nós tivemos aqui uma palestra do Alexandre Paelles e ele colocou uma situação muito interessante. Quer dizer, você imagina o seguinte, aquela mulher que às 2 horas da tarde o trabalho dela está todinho, redondinho, terminou tudo que tinha para fazer. Quer saber? Ela cumpriu quase que a meta da semana. E aí ela fala, quer saber? Vou aproveitar, vou dar uma saidinha, vou resolver esse ou aquele problema, vai tudo mais. E ela tenta sair de fininha para ninguém ver, e alguém lá do fundo fala, nossa, você está indo embora 2 e pouco da tarde? Sim, eu já resolvi o que eu tinha que resolver. Né? E ela volta para a mesa dela e fica ali por quê? Porque a gente está pagando homem hora na cadeira ou mulher hora na cadeira e não performance, né? Então, quanto que eu não demonstrar fraco, demonstrar entre aspas, essa sua vulnerabilidade, você não conseguir gerir essa tua vulnerabilidade, te leva ao burnout tão rápido quanto vamos dizer assim, uma gestão, ou uma empresa, ou uma liderança que já está tóxica. Pronto. Então vamos lá. A saída para uma empresa que já está tóxica, sim. A partir do momento que você tira o assunto da clandestinidade e reconhece que temos um problema. Vamos trabalhar o tema. Jogar o assunto debaixo do tapete não vai adiantar, pelo contrário, só vai aumentar o problema. Sim. Por quê? Porque antes, quando uma pessoa ela era afastada, e nós vivemos medidas higienistas terríveis na nossa sociedade, o que é medida higienista? Quando alguém tinha algum problema, o que a gente fazia? Especialmente uma patologia relacionada à saúde mental. Manicômio, sanatório. Você afasta o problema para não reconhecer o problema. Numa empresa, você afasta o profissional, você já manda ele para a INSS, porque para o gestor é muito difícil reconhecer que ele perdeu o rumo. Porque uma pessoa adoecer na sua equipe significa que alguma coisa está errada. Quando você me fala, como é que essa pessoa Porque a empresa faz parte daquela patologia, sim, né? Então, mas, esse é o mais difícil ainda. São modelos, professor, que nós estamos, então, neste movimento de conscientização. O meu papel hoje é só lembrar que temos um cérebro e precisamos cuidar dele. Vamos reduzir o número de absenteísmo? Vamos.
Vamos reduzir o número de presenteísmo? O que é isso? É a pessoa que já tem um atestado, ela já tem uma condição incapacitante e está lá trabalhando porque ela tem medo de ser mandada embora. Só que aí, se ela apresenta resultado, vou repetir, a pessoa que apresenta resultado, ela tem todo o direito de apresentar um atestado, de reconhecimento que precisa de ajuda. E se aquela pessoa que entrega resultado e você confia nela, primeiro ela é competente. E se ela é competente, ela está precisando de ajuda, como todos nós precisamos em algum momento. Então, o que eu quero dizer, volto para o início da nossa conversa, o burnout é um freio, não é o fim. É como a diabetes. Você desenvolve diabetes, pronto, você é inválido? Não, mas você vai ter que ter consciência de alguns gatilhos. Eu não vou numa sinal, festa de aniversário. Talvez o último sinal, um dos últimos, Pronto, mas é um sinal. Perfeito. Mas então, assim, ó, você tinha razão. Ela começou dizendo, temos 2 horas? Não, não temos. Mas olha só, poderia ter 2 horas. Já tem que acabar? Já temos que acabar. Mas eu não posso acabar sem te fazer uma pergunta que eu acho que é importantíssimo para quem está nos vendo do outro lado. Como é que você, nesse movimento de criar essa consciência, né? Como é que você entrega isso? O que hoje, né, você faz para que essa consciência, seja criada, além do livro que você deve estar publicando aí nos próximos meses? No final do ano, sim. Final do ano, O que eu estou fazendo é, primeiro, o que nós estamos fazendo aqui hoje, falando sobre o tema. Até o meu caso ser público, o assunto ele era muito deixado na clandestinidade. Ele era visto como mimimi, fraqueza, frescura e qualquer coisa que seja relacionada à dor invisível. O que é uma dor invisível? Ansiedade, depressão, estresse, fibromialgia, dor na coluna, tudo isso é dor invisível. E aí chega uma pessoa e fala assim pra você, professor, eu tô com fibromialgia, não tô conseguindo me mexer. Só que você não tá vendo sangue, você não tá vendo uma perna quebrada. Você fala, será que essa pessoa tá mesmo com dor? Então, dor invisível já sofre preconceito tremendo. A partir do momento que você fala, você traz para a pauta positiva, pronto, as pessoas falam, opa, eu posso falar sobre isso. Ao poder falar sobre isso, eu estou dando voz para milhares de pessoas que estão sofrendo caladas. Muito bem. Aí, depois disso, eu como jornalista cruzo dados. Ministério Público do Trabalho, Instituto de Psiquiatria da USP e as empresas que estão me recebendo de braços abertos, que elas já entenderam que ou a gente previne, ou a gente depois vai ter mais custo de substituição, treinamento e tudo mais. O que você está fazendo com as empresas o quê? São workshops dentro das empresas? Workshops, exatamente. Okay. E aí isso que eu queria entender. Tanto para liderança, tomadores de decisão, para quem tiver cérebro. Tá bom. Então, se o gestor quiser, eu falo com ele. Se o gestor falar assim, não, eu tô bem, vamos falar direto com o pessoal da RH? Vamos. Então, o que eu estou trazendo são dados que estavam todos fragmentados. Agora eu junto tudo para um quadro lindo que está sendo formado de consciência de que nós precisamos falar sobre o assunto. Rapidamente, você já consegue identificar se tem um setor que sofre mais do que outro? Claro. Por exemplo? Médicos, professores, policiais, jornalistas e todos aqueles que não podem errar. Tem muito mais chance de desenvolver a síndrome de burnout. E para finalizar, professor, só tem burnout quem ama o que faz. Porque de tanto amar o que eu faço, eu me ausento de mim mesmo. Não põe limites. Não reconheço limites. Aliás, esse é o tema de uma palestra minha. Ótimo. Como encontrar limite no mundo sem limites. Já estamos sabendo, já temos uma palestra. Já temos uma palestra. Então, sim, professores, quando erram, são execrados. Sabe, eu tinha aqui a leitura, talvez seja o preconceito ou a minha proximidade. Eu achei que o setor financeiro... Também, bancários. Né? O que acontece quando o bancário erra? Está mexendo no meu dinheiro. Um médico, quando erra, é execrado pela sociedade. Um policial, quando erra, e todos estão vivendo sob pressão constante. Então, profissionais que não podem errar têm muito mais chance de desenvolver burnout. E pessoas que amam o que fazem bem, são competentes, são responsáveis e por entregarem às 2 horas da tarde, o que acabam fazendo depois? Acumulam mais trabalho. E o chefe não vai pedir para aquela pessoa que não entrega. O chefe vai pedir um outro trabalho. Para quem entrega. E eu costumo chamar isso de armadilha da competência. Assim, professor, parabéns pelo trabalho, o senhor fez um excelente trabalho, então agora eu vou lhe dar mais um trabalho. Pronto. Você vê, tem um monte de coisa para falar, professor. Isabela, então é o seguinte, como você agora está até definindo o título do livro, você fica com a responsabilidade de voltar com o livro. Ótimo. E nós te ajudamos aqui a fazer um lançamento. Ótimo. Porque eu particularmente estou curioso, que você está nos trazendo um alerta que é muito importante. Sim. Quer dizer, como é que é a tua questão, o teu equilíbrio, vida pessoal e profissional? O quanto que justamente por você amar o que você
você faz em exagero, não se põe limites, com isso não relaxa e com isso vai aparecer os sintomas que a Isa colocou aqui. Úlcera, enxaqueca e um monte de coisa que nada mais é que o teu corpo falando assim para você. Ó, tá tudo bem, eu sei que você tá feliz, mas relaxa um pouquinho, deixe o corpo também dar uma relaxada. Micropausa. Micropausas, né? Muito importante as micropausas. Isa, super obrigado. Eu que agradeço. E fica aqui com Magia da Gestão. Se inscreva também lá no Instagram, no nosso Instagram, @profcarlosjulio, porque o nosso negócio aqui é conteúdo, conteúdo e conteúdo. Tá certo? Então até o próximo Magia da Gestão.